Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Laboratório de Comunicação Integrada, carinhosamente conhecido como LCI, aqui na UERJ. Meu nome é Marcelo e eu estou cursando jornalismo no terceiro período. Eu sou a Joyce, sou aluna do quarto período de Relações Públicas e nós somos estagiários do LCI, um dos vários laboratórios aqui da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. E hoje vamos dar início ao nosso quadro Alô Saúde, que tem como objetivo abordar assuntos relacionados a campanhas mensais de saúde, e a gente também vai abordar vários aspectos super importantes sobre a nossa saúde e bem-estar. E para o primeiro episódio do Alô Saúde, a gente trouxe um tema extremamente importante, relevante e sensível, que é o Setembro Amarelo, que é uma campanha que visa conscientizar e prevenir o suicídio, ressaltando a importância da saúde mental. No Brasil, a campanha teve início em 2015 e foi adotada pelo Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em homenagem a Mike M., que inspirou o início da ação de prevenção ao suicídio. Mike era um jovem de 17 anos que se suicidou em setembro de 1994 nos Estados Unidos. O rapaz era habilidoso e restaurou um Mustang 68, pintando-o de amarelo. Em seu velório, seus pais distribuíram diversos cartões com fitas amarelas e bilhetes com frases motivacionais para quem precisasse de ajuda. Daí surgiu a instituição Yellow Ribbon, fita amarela em português, dedicada à prevenção do suicídio. No dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, data criada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e endossada pela Organização Mundial da Saúde, com a finalidade de reduzir o estigma em torno das doenças mentais e promover a conscientização sobre a importância de se falar abertamente sobre o tema. E para falarmos sobre a campanha, nós trouxemos questões referentes à promoção da saúde mental que são fundamentais para a preservação da vida, dando destaque para alunos de graduação e pós-graduação, já que nós estamos em uma universidade. O dia a dia na universidade é cheio de desafios, mas também realizações. Mas não podemos negar o impacto que isso pode ter na nossa saúde mental. Nessa jornada de aprendizado, é primordial cuidarmos de nós mesmos e também dos nossos colegas. Por isso, nos juntamos ao Departamento de Acolhida, Saúde Psicossocial e Bem-Estar, para trazer mais informações e conhecimento para nós e principalmente para vocês no vídeo de hoje. O Departamento Acolhida, Saúde Psicossocial e Bem-Estar, mais conhecido como DASPB, atua na Sala 2009, Bloco E, no segundo andar do Pavilhão Reitor João Lira Filho, no campus Maracanã da UERJ, com atividades de promoção da saúde mental, inclusão e acessibilidade. Subordinado à Pró-Reitoria de Políticas e Assistência Estudantil, a PR4, o DASPB oferece um espaço de acolhimento, escuta e assistência para estudantes de graduação e pós-graduação, além de um apoio ao corpo docente para lidar com questões que envolvem os estudantes. Para conversar com a gente, convidamos a Aline Passeri, psicóloga e coordenadora da Poli, e mestre em Psicologia Social pela UERJ, e Clarice Cabral, psicóloga da Poli e mestre em Atenção Psicossocial pelo IPUB, UFRJ. E é isso lá, meninas. Pra gente é um prazer receber vocês aqui pra gente conversar. E para nossa primeira pergunta, eu queria saber de vocês, eu queria uma visão geral do papel e das responsabilidades do DASPB. Então, primeiramente eu queria agradecer o convite do laboratório, parabenizar por essa iniciativa de falar sobre saúde na universidade, promoção de saúde. O DASPB é o Departamento de Acolhida, Saúde Psicossocial e Bem-Estar, que está vinculado à Pró-Reitoria de Políticas e Assistência Estudantil da UERJ. Então, todo o nosso trabalho é pensando numa permanência qualificada do aluno, né, voltado para alunos de graduação e pós-graduação, e pensando na promoção de saúde mental, de bem-estar, de saúde de uma maneira geral, qualidade de vida.
Então, além dessas ações, né, de acolhimento, a gente também trabalha no viés de pensar em políticas que possam fomentar a assistência estudantil e a permanência qualificada do corpo discente da universidade. Como é a estrutura do DASP, visto que a equipe acolhe representa um dos seus setores? Então, o DASP está dividido em 2 setores, o acolhe e o rompendo barreiras. O acolhe é o setor que eu coordeno, que ele é mais responsável pelas ações de cuidado, acolhimento e promoção de saúde mental. A gente prioriza as ações coletivas, né? Então, grupos de acolhimento, rodas de conversa, ações que propiciem de alguma forma com que o estudante ele se sinta pertencendo à universidade. Então, ele estar entre pares, né, estar dividindo questões com outros estudantes, a gente entende que isso tem uma importância muito grande, né, tem um poder desse coletivo, né, do grupo. E o outro setor é o rompendo barreiras, que ele é responsável por propiciar acessibilidade física, comunicacional, acadêmica, entre outros. Então é voltado mais para o público, alunos, né, estudantes que tenham algum tipo de deficiência ou necessidades acadêmicas específicas, desculpa. Então, pensando nisso, né, assim, a nossa equipe é uma equipe multiprofissional. Então, é uma equipe formada por psicólogas, assistente social, pedagogas e técnicos administrativos, né? Essa nossa São quantos ao todo? Então, uma equipe muito pequena, assim, do tamanho do trabalho que a gente tem, né? Assim, a equipe do acolhe são 4 psicólogas, uma assistente social e uma pedagoga que também é a diretora do DASP. E a equipe e uma técnica administrativa. A equipe do Rompendo Barreiras hoje conta com a coordenadora, que é a Valéria de Oliveira, que é pedagoga e professora, e 2 funcionárias administrativas. Então, uma equipe pequenininha. E alguns bolsistas. E alguns bolsistas. O Rompendo Barreiras acabou de inaugurar a sala no 10º andar. Isso foi uma notícia boa pra gente. O Rompendo Barreiras ele tem materiais específicos, né, para leitura em braille, impressora em braille, para ajudarem os alunos nessa questão da acessibilidade e da inclusão, né? Então, precisa de uma sala específica para isso. Então, essa sala acabou de ser inaugurada no 10º andar. Foi inaugurada essa semana no Bloco F, bem ali naquele... onde tem aquele aquário, assim, onde ficavam os laboratórios de informática, aquele blindex, bem no meio do hall, assim, do Bloco F. A sala é ali, no quadro. Como o DASP colabora com outros departamentos e setores da universidade para criar um ambiente de apoio abrangente? A gente entende que essa questão da saúde mental do estudante ela é transversal a outras políticas da universidade também, né? Então, o DASP está o tempo todo em contato com outros setores daqui. Por exemplo, o DEP, que é o Departamento Pedagógico, que é ligado à PRU. O DASP está o tempo todo também em contato com a ouvidoria da UERJ, que encaminha algumas situações que acontecem para a gente. O DASP está em contato com as unidades acadêmicas também, para acompanhar o caso de alguns estudantes ou algumas situações que acontecem até mais de grupos de estudantes, situações mais coletivas que ocorrem nas unidades acadêmicas. E está em contato com a PR5, né, e dentro dessa proposta de construção de políticas, de promoção de saúde na universidade. Então, o nosso trabalho é o tempo todo conectado com outros setores, né, nesse sentido, tanto de assessorar, de construir políticas e atender mesmo determinadas situações. Quais são os desafios mais comuns que os estudantes enfrentam aqui na universidade? Então, acho que a gente pode destacar alguns que chegam com mais frequência ao nosso departamento. Dificuldades com a rotina acadêmica, manejo do tempo, organização dos estudos, sobrecarga de atividades é uma coisa que é uma queixa bastante comum, né? Como conciliar todas essas atividades acadêmicas fora da universidade também, adaptação à universidade, a vulnerabilidade social e como que isso impacta, né, na permanência do aluno ao longo da graduação, da pós-graduação, como que isso impacta nos estudos, na concentração, no rendimento acadêmico.
a falta de acesso, às vezes, a serviços de saúde ou de assistência social. E acho que o senso de pertencimento também é uma fala bastante comum, especialmente em alguns grupos mais vulneráveis, né, de entenderem que a universidade não é um lugar para mim, não é um espaço para mim, né, não se sentir, não se apropriar desse espaço, não se sentir pertencendo à universidade. Achar um ambiente elitizado, nesse sentido? Também, em alguns casos sim, né, em alguns cursos, por exemplo, né, a gente pensar nos cursos de exatas, que são cursos historicamente mais masculinos ainda, né? Então, para mulheres é mais difícil se sentir pertencendo àquele espaço, para mães muitas vezes, né? Tem alguns cursos que são mais ou menos acolhedores para essas questões. Então, acho que depende um pouco do curso que a gente está falando, porque tem cursos que historicamente são mais elitizados mesmo, né? Então, embora a gente tenha política de ações afirmativas, isso ainda é uma questão, né, para muitos alunos. Como é que eles chegam, eles conseguem acessar a universidade, mas como é que eles permanecem aqui, de que forma, né? Então, acho que depende do curso, do espaço que a gente está falando, né? Tem alguns cursos que a gente percebe que essas questões aparecem de uma maneira mais agravada, ou menos. A insegurança alimentar e financeira são fatores que podem influenciar na saúde mental? Bom, eu acho que como a Aline, né, já introduziu na resposta anterior, né, a gente tem que entender a saúde mental de uma forma mais ampla e mais complexa. A gente tende a colocar as questões de saúde mental muito focadas no indivíduo, né, de como o indivíduo lida com questões emocionais, com seus sentimentos, e tende também a patologizar patologizar assim, dizer que é um certo transtorno mental, um tipo de relação que aquela pessoa tem com o mundo, né? Mas mesmo a OMS entende a saúde mental, né, de uma forma mais ampla, né? A saúde mental está ligada a aspectos culturais, aspectos sociais, aspectos econômicos, políticos e até ambientais. Né? Então, tudo que diz respeito à nossa condição de vida influencia na nossa saúde mental. Né? Então, renda, emprego, habitação, transporte, lazer, educação, assistência social, acesso à saúde, acesso aos serviços. Acho que quando a gente pensa na estrutura da PR4, que é o DASPB, o DAIAI, que é responsável pelos auxílios, e o DEPAME, que é responsável pelo restaurante universitário e pela questão de mobilidade, né, de transporte, a gente entende que essa política ela é promotora de saúde mental, assim, na medida que a gente vai oferecer para o estudante condições dele estar na universidade de uma forma mais qualificada, né? Ele vai ter garantido a sua passagem, ele vai ter garantido uma alimentação de qualidade, ele vai ter garantido uma renda para ele poder estudar. Então, assim, principalmente para esses grupos mais vulneráveis, ter essa garantia de que pode estar na universidade para se preocupar com o seu estudo, né, tendo garantido algumas questões básicas, isso é muito importante. Sim, eu tiro como experiência própria, assim, eu sempre quis estudar numa universidade pública, mas essa questão do horário, né, de ser uma faculdade integral, um curso integral, isso sempre veio na minha cabeça, né, porque minha família é uma família pobre e eu preciso trabalhar, né, preciso ter algum tipo de renda para ajudar em casa, para conseguir me manter. Também já tenho 28 anos, então para mim foi muito difícil, assim, tomar essa decisão de que eu queria mesmo isso, sabe? Porque o que passava pela minha cabeça é que eu não ia conseguir permanecer durante 4 anos estudando sem trabalhar, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com o que você acabou de falar agora, né? Como o DASP lida com casos de emergência ou crises relacionadas à saúde mental e quais são os procedimentos de suporte imediato? Bom, assim, eu acho que antes de tudo é importante a gente dizer que o DASP ele não é um setor
de urgência e emergência, né? A gente precisa pensar que a universidade, ela tem, né, o seu papel na questão da saúde mental do estudante, mas que existe também uma rede de saúde que é responsável por lidar com as questões de urgência e emergência, seja onde elas estiverem na nossa cidade. Aí a gente acolhe, às vezes, situações de uma situação de uma ansiedade maior, de uma angústia ali do estudante naquele momento, por uma situação ali, né, vivenciada na universidade. A gente tem um grupo semanal que é o nosso projeto Chega Mais. Esse grupo acontece toda semana, a gente intercala entre segunda-feira de manhã e quarta-feira à tarde. É um grupo aberto, o estudante não precisa agendar para estar aqui, para vir. Então, assim, o estudante que tiver precisando de ajuda, que tiver com alguma questão na universidade, seja ela qual for, esse grupo é a nossa grande porta de entrada do serviço. Pode nos procurar. Então, tem no site todos os horários, os dias que acontecem, né? Então, é sempre segunda, 10 horas, ou quartas, 3h30 da tarde. Então, isso é um dos espaços de acolhimento que a gente tem aqui no DASPB. Fora isso, o DASPB contribui também e faz parte da Comissão de Saúde Mental aqui da UERJ, que foi uma comissão criada, né, a partir de algumas conversas entre o DASPB e a PR5. Hoje em dia é um grupo formado por vários profissionais que, enfim, de alguma forma lidam com essa questão da saúde mental aqui na universidade, com o objetivo, sim, de criar protocolos, fluxos, uma política relacionada à saúde mental, assim, na UERJ, incluindo discentes e profissionais, né, e até, de alguma forma, comunidade externa que possa circular aqui pela universidade. Na opinião de vocês, quais os fatores que mais afetam a saúde mental de um estudante na UERJ? Eu acho que a sobrecarga de atividades acadêmicas, né, assim, o acúmulo de funções muitas vezes, a dificuldade de conciliar outras funções para além da vida acadêmica, então trabalho, estágio, maternidade, cuidado com outras pessoas, horários das atividades, muitas vezes isso traz um impacto, né, assim, essa exaustão mesmo, essa sobrecarga de quantidade de atividades, de aulas, de trabalhos, provas para fazer. A gente recebe muitas demandas assim, né, de uma certa vulnerabilidade no sentido de falta ou dificuldade de acesso a serviços de saúde, a tratamento, a serviços de assistência social, né, embora o UERJ supra em parte, né, por essa questão dos auxílios, né, para os estudantes mais vulneráveis, mas a gente sabe que, né, não dá conta de tudo, né, a universidade não dá conta de tudo. O que eu falei anteriormente, né, da questão do senso de não pertencimento a alguns espaços, né, então é bem comum a gente ouvir essa fala assim, né, de não se sentir fazendo parte, de ter alguma dificuldade de relacionamento com docentes ou com colegas de curso, né? Não se sentir muito incluído, né, nesse espaço acadêmico por diversas razões, né? E a gente percebe também, assim, na nossa prática, né, assim, que algumas dessas dificuldades elas se agravaram nesse período pós-pandemia, né? Então, assim, essa volta para o ensino presencial, essa necessidade de readaptação do modelo remoto para o presencial e mesmo a necessidade de se readaptar ao convívio com os colegas de turma, com os professores, com o nível presencial, né? Isso tem um lado muito positivo, lógico, a gente voltar a conviver, mas isso também traz questões assim, né, que podem impactar os alunos e a comunidade acadêmica como um todo. Como estudante de relações públicas, o que você acha mais difícil assim, no dia a dia? Eu acho que final de período é o que pega mais. Como você falou, de conciliar trabalho e agora primeira vez que eu estou trabalhando, então vai ser uma experiência bem diferente, desafiadora de conciliar. Antes eu não conseguia conciliar tudo, mas eu dava o meu melhor, né? Tentava fazer tudo direitinho. Mas realmente essa questão de conciliar trabalho
com texto, prova, é bem desafiador. E tudo que é desafiador causa um estranhamento, né? Acho que você falou uma coisa importante que me lembrou, assim, né? A gente aqui no departamento, a gente às vezes tem períodos de maior e menor procura, né? Isso a gente percebe, assim, na prática. Às vezes, assim, a semana de prova é uma semana que os alunos aparecem pouco, porque estão tão envolvidos com as ações. Embora aquela semana esteja extremamente estressante, enfim, pode trazer algum tipo de sofrimento psíquico, não é um momento que, em geral, os estudantes procuram. Muitas vezes, no final de período, né, é um momento que a gente percebe que tem uma procura maior, e aí já numa situação, às vezes, mais agravada, né, assim, um período mais de crise mesmo. Então é bom destacar isso, né, assim, a saúde mental, a gente tenta sempre pensar no viés da promoção e prevenção, né, assim, procurar antes que chegue numa situação de crise, né, acho que é importante buscar esses grupos de acolhimento que a gente oferece, né, porque a gente percebe mesmo esses picos de procura, assim, ao longo do semestre, eu acho que tem relação com isso que você falou, né? Essa demanda no final de período. E de momentos também na faculdade, né? Tem o momento do início da faculdade que a pessoa está se adaptando e tem o momento do final do curso, né? De TCC, das incertezas em relação ao trabalho, né? A sair da universidade. Então tem essas transições de vida que também são momentos cruciais, assim, onde algumas coisas, né, podem aparecer. Você já presenciaram algum tipo de situação de um aluno que esteja terminando o curso aqui na universidade e esteja apegado, assim, eu não quero sair desse lugar, eu não sei como é que é a minha vida sem a UERJ, alguma coisa nesse sentido, assim? Porque você acaba se apegando, né? Você tá aqui com as pessoas todos os dias, você já cria uma rotina. Também tem aquela ansiedade de, né, terminar um ciclo, fechar e terminar, conseguir graduar, mas passou isso pela minha cabeça agora, também deve bater uma saudade precoce. Sim, às vezes até a dificuldade nessa entrega no TCC tem alguma relação, não é que todo caso seja isso, né? Às vezes é uma dificuldade mesmo da organização, do tempo, tudo, mas às vezes tem relação com isso, né? Porque deixar esse lugar de estudante, né? É um lugar social, assim, é uma identidade, né? Eu sou estudante universitário, quando você se forma, você deixa esse lugar para ocupar um outro lugar na sociedade. Isso muitas vezes traz ansiedade, traz muita angústia, traz muito sofrimento, né? Embora a princípio para as pessoas pareça um momento feliz, né? Assim, o momento da formatura, mas tem esse outro lado também, né? Que pode trazer todas essas questões, assim, né? Da mudança desse lugar social, né? Tem uma parceira nossa no projeto Redes que a gente o DASP tem um projeto que é para mapear um pouco as ações e projetos dentro da UERJ, né, que promovam de alguma forma a saúde mental. E tem uma professora do Instituto de Psicologia que ela tem grupos, né, voltados para jovens universitários, e ela fala muito dessa questão da adultez emergente, que é esse período assim, de transição, né? Claro que a gente tem universitários de todas as idades, mas em geral a faixa, né, em média é essa, né, de jovens adultos que estão entrando na vida adulta, né? Então isso também é um fator que pode ser provocador de sofrimento psíquico. Quais são as principais ações sociais preventivas que o DASP desenvolveu para promover a autonomia e saúde dos estudantes da UERJ? Então, de certa forma, eu acho que todas as ações que a gente desenvolve, que a gente pensa, né, são pensando mesmo nessa questão da autonomia do aluno, né, da promoção de qualidade de vida e de bem-estar, desse senso de pertencimento que eu falei anteriormente, né? Então a gente tem, a Clarice já falou, do nosso projeto Chega Mais, que é um grupo de acolhimento para universitários. É um grupo aberto, né? Ou seja, não precisa de inscrição prévia, né? O estudante pode vir quantas vezes ele quiser, pode retornar, pode não retornar, enfim, né? E é um acolhimento pontual ali daquele momento das questões que estão impactando a vida acadêmica desse aluno de alguma forma, né? A gente tem também oficinas
da autorregulação de aprendizagem, que é o projeto Ser Universitário, que é conduzido pela pedagoga do nosso setor. Então, essas oficinas são temáticas e acontecem online. E aí os temas são adaptação à universidade, manejo do tempo, organização dos estudos, que são esses temas que a gente citou que impactam a vida acadêmica. A gente também tem um projeto voltado para mães universitárias, que é o projeto Acesso e Permanência de Mães Universitárias. E uma das ações desse projeto é o Grupo Aldeia, que é um grupo que acontece todo mês. Aí esse grupo é exclusivo para mães universitárias, então de graduação ou pós-graduação, alunas que sejam mães. É um grupo inclusivo também para as crianças, então elas podem vir com seus filhos se elas quiserem ou precisarem, tem um espacinho para crianças no grupo. Então, de uma maneira geral, a gente visa promover essas ações, né? Ou ações mais específicas, pensando em grupos mais vulneráveis, como é o caso de mães na universidade, ou ações mais gerais voltadas para estudantes de uma maneira geral. Que conselhos vocês dariam aos estudantes que desejam manter uma boa saúde mental durante sua jornada acadêmica? Hora de anotar aqui agora. Bom, eu acho que primeiro é importante a gente pensar o que é uma boa saúde mental, né? Então, hoje em dia, acho que a gente fica muito ligado a essa questão da boa saúde mental ser um estado de bem-estar constante, uma felicidade plena, uma vida instagramável. Virou uma moda também falar que cuida da saúde mental, né? As pessoas querem falar sobre isso na internet. Isso. A gente fica um pouco com essa ideia de que, poxa, se eu não tô feliz o tempo todo, eu não tô com a saúde mental em dia. Né? E aí, assim, eu acho que a gente tem que primeiro desconstruir essa ideia, né? Como a Aline falou, como a gente estava conversando aqui também, né? Na resposta anterior, na vida da gente a gente tem fases de transição. Então, a entrada na universidade é uma fase de transição na vida, porque é uma fase que as pessoas estão se tornando adultas, estão saindo da casa dos pais na maioria das vezes, estão ganhando outras responsabilidades, estão sendo exigidas de um outro lugar, de uma autonomia maior. Então é natural que a gente se desorganize nesse momento de transição, tanto na entrada, com as questões da entrada, quanto da saída, né? Mesmo uma pessoa que já era independente antes, que trabalhava antes, às vezes ela entra na universidade, ela não vai poder trabalhar como ela trabalhava antes. Foi o meu caso. Né? Você estava falando disso, você vai desabrimando o seu trabalho, às vezes de uma autonomia que você já tinha, de uma independência que você já tinha para depender da bolsa, né? Porque você apostou num outro plano para a sua vida. Então, a saúde mental digamos assim, é um estado da gente, de alguma forma, conseguir se desorganizar e se organizar. Né? Sem que a gente fique com tanta exigência que a gente tem que estar pleno e produtivo, né? Enfim, com a ginástica em dia, com o estudo em dia, com as notas ótimas o tempo todo. Né? Então, acho que primeiro de tudo, o primeiro conselho é esse, assim, entender que a gente vai ter momentos que a gente vai estar mais ansioso, que a gente vai estar mais preocupado, que as coisas vão estar mais difíceis. Né? E aí, nesse sentido, eu acho que essa ideia de centro de pertencimento, da criação, de poder na universidade pensar na criação de uma rede de apoio também, isso é fundamental. Às vezes a gente escuta estudantes muito angustiados, achando que aquilo só está acontecendo com eles. Então só eles estão tirando nota baixa, só eles não estão se sentindo bem na faculdade, que o problema é com eles, porque eu acho que a gente também vive num momento, numa sociedade que culpabiliza muito o indivíduo por tudo. Né? Essa questão de que você é responsável pelo seu sucesso, você é responsável pela sua... por tudo que acontece com você, não é bem assim. Né? A gente precisa, assim, criar redes de apoio, laços afetivos, laços de solidariedade. Né? Então, talvez, assim, a gente sabe que aqui na UERJ existem algumas iniciativas de grupos que se juntam independentemente
do DASPB, né, de coletivos, de grupos de aluno que formam redes de cuidado. Então, eu acho que isso é muito, assim, acho que isso é o principal conselho, digamos assim, que eu poderia dar, até porque, gente, cada um vai encontrando o seu caminho, não existe receita de bolo, né? E eu acho que quando a gente está num ambiente que a gente pode ofertar, ter um cardápio de ofertas, né, muito variado, cada um vai poder ali construir do seu jeito aquilo que a forma de se sentir mais acolhido, de se sentir mais seguro. Né? Vamos adotar isso. A UERJ oferece tanta coisa, tanta possibilidade, assim, né? Que às vezes a gente nem sabe que tem. Né? Eu lembrei da Coarte, por exemplo, que é um centro de arte da UERJ, que oferece oficina, dança, canto, arte, fotografia, então assim, yoga. Então assim, eu mesmo já fiz oficinas lá, né, para servidores, para alunos. Não fique, o conselho que eu daria para o aluno da UERJ, assim, nesse sentido, né, complementando o que a Clarice falou, não fica restrito ao seu curso, sabe? Porque às vezes naquele curso você pode não encontrar exatamente o seu grupo, mas você pode encontrar em outros espaços que a UERJ oferece, em coletivos, como a Clarice falou, nesses espaços, né, mais artísticos, tem muitas possibilidades aqui dentro. Essa última pergunta, de que forma os estudantes podem entrar em contato com o DASPB? Então, a gente fica presencialmente, né, no segundo andar, na sala 2009, bloco E. A gente tem o nosso e-mail, que é o nosso canal de comunicação oficial, que é o daspb@uerj.br. O nosso Instagram também, que é o @daspb_uerj, e a gente sempre mantém atualizado na nossa página do Instagram todas as atividades que a gente oferece. Então, os horários dos grupos do Chega Mais, o grupo Aldeia, os horários, os dias, está tudo lá. Né? Como as formas de contato, como chegar, qual e-mail mandar pra gente. E a gente tem também o site da PR4, que é o pr4.uerj.br. Tem uma aba lá do DASPB e aí lá também tem todas as informações disponíveis. E só lembrando, os alunos de outros campi, né, que não estão aqui no Maracanã, que porventura, né, acessem esse vídeo, pode mandar e-mail pra gente também. Às vezes não consegue vir presencialmente, mas a gente está aberto também para esses estudantes. A gente, se for necessário fazer algum atendimento, algum atendimento online, assim, para quem está em Resende, está em Friburgo, isso também é possível. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Alô Saúde. O primeiro de vários que vão vir por aí. Então, se você gostou do vídeo, se identificou, quer deixar alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, deixa seu like também, que ajuda bastante. A gente vai gravar vídeos toda semana para postar para vocês. E esse vídeo especial é muito importante porque, até para vocês conhecerem o setor, né, que era o setor que a gente não conhecia. Então, esse papo foi muito legal, meninas. Muito obrigado pela conversa, pela esclarecedora. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!